aqui, mas é um trabalho nosso, antes da palavra dele, o trabalho nosso é fazer a divulgação, é semear esses livros. A editora Valer, durante anos, já vem trazendo para os livros, para a mão da população, algumas informações, como vocês podem ver aqui, a respeito da nossa Amazônia. São já centenas de títulos sobre a Amazônia, e este aqui é mais um deles: desmatamentos, grilagens, conflitos agrários no Amazonas. É uma obra que vem trazer fatos que muitos que atuam nessa área, que trabalham nessa área, que lutam pela causa, não têm conhecimento. Então, como o professor Tenório Teles, coordenador daqui da editora Valer, anunciou bem no início, que traz informações importantes para quem estuda sobre isso, para quem atua nessa área. Muita coisa que aconteceu na Assembleia Legislativa está no seguinte: ele chegava e falava para a gente, né? E por último, o autor, tá bom? Muito obrigado. É bom? Vamos falar. Bom dia a todos. Vocês podem ver o tamanho da gripe é maior do que a obra do Barbosa, mas em primeiro lugar eu quero parabenizar o autor, que além de lançar uma bela obra, ainda se faz acompanhar aqui de duas lideranças das mais destacadas do campo, que é o Marcena, fundador da FETAG, Federação dos Trabalhadores da Agricultura. Eu tive o prazer de conhecer ainda nessa fase de organização da FETAG. Há muita gente, Marcena, que acha que a vida começa no dia que ele nasce. Mas a vida nasceu bem antes que nós. Cada um de nós. E o mais Wilson, que é o símbolo também do campo. Hoje, gerente da agricultura familiar da São Paulo, mas que igualmente foi presidente da FETAG, lutador de todas as horas. O Marcelo me lembra que ele ainda continua como delegado sindical, ou seja, mostrando que muita gente continua sempre firme na sua trajetória. E o Dinho, que é fundador do MCC, o Movimento Camponês Colombiano, que ficou nacionalmente conhecido pelo massacre de Colombiana, em que dezenas de trabalhadores perderam a vida na luta pela terra e, portanto, vítimas da sanha, da irracionalidade do latifúndio brasileiro. O que nós defendemos é, obviamente, a terra se incorporando ao processo produtivo, porque a reforma agrária nada mais é do que isso. É a incorporação da terra ao processo produtivo. Portanto, ninguém está querendo, ninguém nunca defendeu que se use terras que estejam trabalhando, que estejam produzindo. Por mais que nós até discordemos da concentração de terra na mão de poucos. Mas no Brasil é mais grave a situação, porque além da terra estar concentrada, boa parte dessa terra que está concentrada não tem uso algum. Ela serve meramente para a especulação. Ela serve, de certa medida, como moeda de especulação. Você compra terra, paga o ITR muito barato, paga o imposto muito barato e, portanto, você pode acumular um patrimônio enorme pagando uma mixaria para manter aquela terra simplesmente como reserva de valor, sem qualquer atividade econômica. É esse que é o retrato da questão agrária no Brasil. Não só na Amazônia, como se diga. Na Amazônia isso se agrava. E se agrava porque a terra aqui é mais barata ainda. Então não é por outra razão que a expansão da pecuária ocorre exatamente na Amazônia. Não é porque as pessoas querem destruir a floresta, só uma certa leseira. Claro que para fazer isso, destrói. Mas a razão pela qual a pecuária expande na Amazônia é porque a terra aqui é muito barata. Então ainda é compensatório, ainda é economicamente viável ter pecuária na Amazônia. Por que São Paulo, que já foi o maior rebanho, hoje tem menos de 10 milhões de cabeças de gado? É porque a terra lá foi sendo substituída por lavouras, por atividades econômicas mais rentáveis. A lógica do capital é essa.
Então é evidente que enquanto você cria um boi por hectare e consequentemente acumula, digamos, 200 quilos de carne por ano e vai dar, portanto, a R$ 5,00, R$ 1.000 por ano, esse é o rendimento da pecuária no hectare. Nesse mesmo hectare, se você colocar cana ou soja, você ganha muito mais. E se colocar peixe, por exemplo, tu tira R$ 48.000 no mesmo hectare, a piscicultura. Não é por outra razão que o tempo que eu estive na CEPRO, nós desenvolvemos um programa ousado de expansão da piscicultura, construindo 14 estações de alevinagem para produzir o alevino que servirá de base para a atividade da piscicultura. Não é por outra razão, é porque nós queremos que haja incorporação de pessoas cada vez mais com atividade econômica produtiva. Essa é a lógica, portanto, pela qual a pecuária se expande na Amazônia. E para ela se expandir, o que acontece? A expulsão de pequenos conceitos. Se chama na linguagem da economia de desbravamento. Na verdade é um desbravamento, aquilo não é atividade final. Aquilo é atividade de desbravamento, de amaciamento, para depois chegar a outra atividade que vai se consolidar. Então hoje o maior rebanho, o terceiro maior rebanho do país está em Pará. E Rondônia já tem o quinto ou sexto maior rebanho do país. E vai aumentar ainda, até chegar no ponto em que se comece a usar as áreas de Rondônia, as áreas do Pará, para outra atividade econômica. Aí muita gente diz, e por que o Amazonas não teve grande desmatamento? Porque o Amazonas nunca teve ancorado na agricultura a sua atividade econômica. O Amazonas é um estado de tradição agrícola, de tradição extrativa e posteriormente ancorado na Zona Franca de Manaus. Então, o Amazonas, por isso, preservou 98% da sua floresta. Não é que os amazonenses têm maior consciência ambiental do que paraense, ou rondoniense, ou acreano, ou qualquer outra coisa. Não é nada disso. Seria muita presunção, muita boçalidade imaginar que nós preservamos 98% da nossa área, porque nós temos uma profunda consciência ambiental. Todo mundo aqui lembra aí de políticas oficiais de distribuição de motosserra. E a floresta ficou de pé, porque ela não era rentável economicamente. Porque o Amazonas não depende disso para viver objetivamente essa área. E por isso que nós preservamos essa área toda. O trabalho do Barbosa, que eu tive o privilégio de fazer a apresentação, ele trata exatamente disso. Ele faz esse diagnóstico, faz esse panorama, discute esses vários aspectos, e por isso mesmo é uma obra que eu recomendo. E repito, o Barbosa tem o privilégio, além da presença de todos vocês, de contar aqui com 3 figuras que são simbólicas disso que ele descreve. O Serginho Macena e o Wilson Paixão, que são trabalhadores rurais, lideranças rurais, que dedicaram e dedicam toda a sua vida em torno da reforma agrária. A reforma agrária, como eu tenho enfatizado, não é a terra pela terra. É outra visão profundamente equivocada se imaginar que reforma agrária é distribuir terra. Esse é o primeiro passo mais simples deles. Reforma agrária, na verdade, é você colocar uma infraestrutura material, econômica e social que permita a homens e mulheres que estão no campo viverem com dignidade. Então é preciso escola, escoamento da produção, beneficiamento dessa produção, preço justo, subsídio. Não há no mundo, meus camaradas, nenhuma atividade na agricultura que não seja subsidiada. Porque economicamente a agricultura é uma atividade de alto risco. Você planta e não sabe se vai colher. Você colhe e não sabe se vai vender. É uma atividade economicamente falando de alto risco. Por isso ela exige subsídio no mundo inteiro. Os japoneses pagam até 70% de subsídio para os plantadores de arroz. Os Estados Unidos pagam subsídio para os plantadores de milho. E assim por diante. Porque é preciso manter homens e mulheres no campo. E para que eles mantenham-se no campo, eles têm que ter uma atividade economicamente viável. Senão eles vão abandonam o campo e vão para a cidade. E nessa hora, aí a coisa vai pegar, meus camaradas, porque não vai ter comida para todos nós que estamos aqui. E que não produzimos, a exceção desses 3 aqui, absolutamente nada.
Nessa hora, como é que vai ficar? Vocês conhecem alguém que vive sem comer? Não. A gente pode viver sem luz. Claro, aqui o vento aqui atrás, está até enchendo a paciência, eu estou limpado e tal, mas a gente vive sem luz. Roupa, está todo mundo vestido aqui. Está todo mundo vestido. Está todo mundo vestido aqui. Mas nós nascemos pelados. Os índios moravam aqui pelados. Ninguém precisa de roupa para viver. Agora, eu não conheço ninguém, companheiros, que viva sem comer. Então a comida, a produção de alimentos é uma questão objetiva. Ou você produz, ou alguém vai produzir para você. Não tem conversa. Ou você produz, ou alguém vai produzir para você. E a vida só pode existir mediante calor, água e espaço para se reproduzir. Esse é a razão essencial pela qual a Amazônia é estratégica. É porque ela tem sozinha 20% de toda a água doce do planeta. Por essa razão, nós somos uma região especial. E mais uma vez eu repito, a obra do Barbosa tem a capacidade de discutir de maneira geral todos os tempos. Portanto, meu camarada, parabéns e sucesso. E aí, Edinho, tudo bem? Agora sim temos a palavra do autor do livro que hoje se apresenta aqui, Desmatamentos, Grilagens e Conflitos Agrários do Amazonas. Do lado do Brasil Nascido, meio-dia. Bom dia a todos vocês. Eu não sou eloquente como o deputado Heron, mas a gente dá nossas cacetadas porque a gente aprendeu subir no caixote e denunciar as irregularidades, a corrupção e outras coisas que aconteceram e acontecem no nosso país. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aqui as pessoas que vieram de longe, mudaram até passagem, especialmente meu pai, o senhor Rosa Carvalho, Adelino Ramos também, adiou a passagem. Tem mais um que adiou a passagem, mas está aqui, lá no sul de Capitão. E agradecer também ao editor Isaac Maciel e ao coordenador editorial da Valer, da editora Valer, Tenório Teles, que tiveram, e toda a sua equipe, que tiveram a paciência, né, para que a gente fizesse os devidos concertos nesta obra, que hoje nasce. Né. Nós passamos para escrever esta obra, que é baseada numa tese chamada Conflitos Agrários do Amazonas, passamos 21 anos. Né. Desde 1989 que a gente está levantando dados, né, acerca dos conflitos agrários, acerca dos desmatamentos e das grilagens de terras. Ao longo desses anos, essas informações foram enriquecidas para que a gente colocasse nesta obra. Né? Então, agradecer a todos vocês aqui e dizer, sabe, que no Amazonas, Heron coloca, né, que nós temos um projeto chamado Zona Franca de Manaus, é um projeto econômico que realmente desenvolveu o nosso estado, toda a Amazônia Ocidental, e impediu que a floresta fosse dizimada. Né? Mas nós já temos um percentual expressivo, né, que está registrado aqui no livro, né, em relação à totalidade do estado, né, que segundo os cálculos aqui, é maior já, a área desmatada, maior do que o estado de Sergipe. Né? E outro dia esteve em Manaus, a governadora do Pará, e ela disse: nós não temos mais área, né, para desmatamento, para expansão da pecuária. Agora vocês do Amazonas têm. O que ela quer dizer com isso? Que nós, o Amazonas, que está preservado, é a bola da vez. Né? E o camarada Adelino Ramos, que vem aqui de sul de Lábia e permanece desde quarta-feira aqui, ele é uma testemunha disso. O sul do estado, neste momento, está sendo, a floresta do sul do Amazonas está sendo dizimada. E a população tradicional e a população, os pequenos agricultores, os agricultores familiares estão ameaçados, inclusive ele, Adelino,
recebeu vários legados que têm apenas 30 dias de vida, né? Além da população indígena, né? Os caboclos e tal. Então todas essas questões nós registramos nesse livro aqui, né? É uma obra, como o Tenório colocou, né? É uma obra expressiva de preocupação com o futuro do estado do Amazonas, com o futuro da região amazônica, sabe? É uma obra de denúncia, sim, denúncia contra aqueles que massacram, que perseguem, que ameaçam o povo de morte, sabe? E as autoridades não tomam providência. Todos os deputados estaduais foram convidados para esse evento. E nós temos aqui apenas um deputado e um representante do deputado Luiz Castro. Os outros não se fazem presentes. Nem ligam, muito bem, colocação, nem ligam para o que está acontecendo hoje no estado do Amazonas, o maior estado do mundo, o maior estado da Amazônia legal, da Amazônia brasileira, é o Amazonas. Nós temos, gente, registrado aqui 157 milhões de hectares na nossa área, é o maior estado da federação, é o estado também mais ameaçado, é o mais rico em potencial de água, em potencial de floresta, em potencial mineral, registrado pelo deputado Heron, pelo escritor Heron Bezerra, e juntamente com a deputada federal Vanessa Graziotin, no seu livro, nós temos um potencial de bilhões, de trilhões de dólares aqui, e que pouca coisa se faz para preservar, para que o povo, né, tenha uma vida digna. Então é isso, gente. A gente registra esse aqui nesse livro, nessa obra, e mais outras que nós já escrevemos e está esperando, está na fila, né? Tem mais 5, inclusive um escrito junto com o Macena e o Paixão, que é o Fetagre e as lutas dos agricultores do Amazonas, e o outro, Davi, que é, você também faz parte, né, que é engenheiro agrônomo do INCRA, que é o Agronomia do Amazonas em Destaque, que foi escrito por nós juntamente com mais alguns companheiros da Associação dos Engenheiros Agrônomos e do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Amazonas, nos anos de 1988 e 1989, do qual a dona Nilce se faz presente e ajudou a editar. Era, dona Nilce? Então, gente, eu sei que vocês estão querendo mesmo o coquetel. Muitos já falaram bastante aqui, e eu falo bastante no livro aqui, sabe? São 260 páginas. Quando comecei a escrever o livro, ele tinha apenas 130 páginas, em 1989. Ele foi concluído com 260 páginas. Então, que vocês façam uma boa leitura, façam as observações, entrem em contato conosco, né? Porque nós pretendemos lançar esse livro em São Paulo, já estamos convidados na USP, na Exalc, na Unicamp, em Porto Velho, em Rio Branco, em Belém, em Macapá, em várias cidades do país. Tá? Nós pretendemos levar esta obra para que todos os brasileiros fiquem sabendo o que é que está acontecendo no Amazonas, quais são as medidas governamentais, qual é a problemática da questão agrária aqui no estado do Amazonas. Por que a reforma agrária está tão decantada, Dinho e Macena? A reforma agrária não saiu do papel? Não sai do papel? O que é que acontece? Que a reforma agrária não sai do papel? Né? Então são estas e outras observações que nós fazemos aqui no desmatamento, grilagens e conflitos agrários do Amazonas, e nós presenteamos a todos vocês que vieram aqui nos prestigiar nesse lançamento desta grande obra. E agradecer a todos vocês, ao meu pai que veio de longe, ao Adelino, Dinho, ao senhor que veio de Roraima. Mas sou escritor, sou de Roraima. Exatamente. Não sou de Roraima. Eu vivo há 70 anos aqui. Exatamente. E tem obra também para ser publicada. Eu tenho uma obra aí que é cartilha. Exatamente. Está aqui. Só que eu amplio a coisa. Baseio na riqueza da água e na concorrência que a Soframa desviou a sua verdadeira intenção, que era justamente desenvolver o Estado, e atualmente está só sediada em Manaus e